Pessoal, nessa aula eu vou ensinar a fazer essa cadeira de dentista junto com a mesinha que tem os motorzinhos. Eu não vou ensinar a fazer a boneca, mas a boneca eu fiz para uma cliente junto com o consultório. Então é para vocês verem como ficou tudo pronto, o tamanho da cadeira, referente ao tamanho da boneca, que você pode usar também esse mesmo tamanho para noivos fofinhos, caricaturas, o que você for fazer. Ou você pode adaptar ao tamanho do projeto que você estiver fazendo, para maior ou para menor. Então, tem aqui o carrinho com a mesinha, que tem os acessórios, tem os potinhos, tem os motorzinhos para fazer restauração, etc. Aqui tem a cadeirinha com os braços, a cuspideira, o sugador. Aí todos os detalhes. Aqui a boneca que eu fiz. Essa boneca eu fiz com a touquinha removível. Dá pra tirar, tá com a testa um pouco brilhante ali, porque eu passei óleo pra não grudar, né? Mas até secar, depois pode tirar o óleo. E aqui todos os detalhes da cadeira. Vou virar aqui a parte de trás. Então é isso, vou ensinar vocês a fazerem. Eu espero que vocês gostem e então deixa o curtir para não esquecer, compartilhe para que outras pessoas também aprendam e para me ajudar a divulgar o meu trabalho, para eu conseguir fazer outros vídeos para vocês. Que eu sei que ajuda bastante, que as pessoas ficaram bem interessadas quando eu disse que ia postar essa aulinha aqui, o pessoal ficou bem contente. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e agora vamos seguir para a aula. Para facilitar e para agilizar o processo aqui da aula e não ficar um vídeo muito longo, eu já adiantei cortando os isopores. Eu usei uma placa de isopor bem velhinha, tanto que tá bem sujinho assim, porque estava guardada há bastante tempo. E aí você pode usar até isopor que vem em embalagem de geladeira, que o pessoal joga bastante no lixo, né? Você pode guardar e as placas de isopor que vier em alguma embalagem, o que você achar, que dá sempre para reutilizar para fazer alguma coisa. Então, essa placa aqui, ela é uma placa específica mesmo para escultura, então ela vai soltar menos farelinhos, né? Vai esfarelar menos, mas pode ser uma mais simples também. Então, eu fiz o desenho à mão livre, olhando pela foto que a cliente mandou da cadeira dela. E também eu peguei outras fotos da internet para ver melhor outros detalhes, né? Porque as fotos que ela me mandou foram poucas. Então, aqui tem um modelo de uma cadeira de dentista parecida que eu peguei na imagem do Google. Então, dá para ver melhor os detalhes da cadeira, né? Porque essa daqui que eu tô fazendo é para uma cliente que ela vai dar de presente, então ela não tem muita foto do consultório, né? Então eu fui pesquisar lá na internet, no Google, e achei essa daqui. Então, eu sei que a parte de baixo da cadeira é assim, como se fosse um retângulo com uma parte quadrada e a outra arredondada, né? E essa outra parte, eu cortei ela como um trapézio na parte de cima e na parte de baixo um pouco menor. E vou acertando depois a profundidade. Eu usei um cortador elétrico de isopor, próprio para cortar isopor. Mas se você não tiver, pode ser um estilete mesmo, bem afiado. E aí você põe uma lâmina nova, né, para cortar melhor. Então, essa parte de baixo, eu sei que ela tem uma espécie de dobra, né, que é onde fica o joelho da pessoa, que fica um pouquinho mais dobrado. Então, eu vou fazer essa dobra, marcando com a canetinha e cortando com o estilete. Então, eu cortei. Então, olhando pela foto, eu vou dando a inclinação, fazendo risco com a caneta. E vou olhando e vou fazendo, vou tirando aos poucos, para não tirar demais e depois dar erro.
Então, eu dou a inclinação, vou fazendo risco, e aí eu vou deixar mais ou menos nessa espessura, cerca de 1 centímetro mais ou menos, para não ficar muito grosso, né? Depois que a gente encapar com a massa, vai ficar um pouco mais gordinho. Então, 1 centímetro é ideal, porque também mais fino pode quebrar, e muito grosso também não vai ficar bom. E aí eu vou acertar o outro lado também. Faço um risco aqui no meio para ficar na mesma altura. E vou olhando o outro lado e vou riscando ali para ficar certinho. Eu tô fazendo bem a mão livre, mas se você quiser usar uma régua e ir riscando com a régua, fazer um molde, você pode também. Na parte de trás da cadeira, tem um aprofundamento ali nessa parte onde vai as costas do paciente, né? Então, eu deixei uma marcaçãozinha com a caneta para depois ir acertando. Agora eu vou com o cortador de isopor, mas se você não tiver, vai com estilete. E eu vou com bastante cuidado ali para não cortar demais, vou cortando bem aos pouquinhos mesmo. E vou tirando todo esse excesso que eu marquei com a caneta. Agora eu vou cortar no centro aqui das costas, com bastante cuidado também. E é aquilo, se você tiver dificuldade, quiser ir com o estilete, vai com o estilete. Agora eu vou acertar com o estilete toda essa parte, né, que ficou tortinha, que ficou com pontas, quadradinhas. E essas ondinhas também eu vou acertando aqui com o estilete. E vou tirar todas as quinas, deixar bem arredondadinho. O outro pedaço de isopor que eu vou usar é esse daqui, que vai ser a base da cadeira, que vai segurar a cadeira para ela ficar alta. Então, eu cortei mais ou menos na altura que eu vou deixar ela inclinada
e vou usar ela mais ou menos na altura que eu quero que fique em relação à boneca que eu tô fazendo. Então eu quero que ela fique mais ou menos na altura da cintura, abaixo ali da bacia. Então vai ficar mais ou menos assim. Então eu cortei de acordo com a altura que vai ficar. Essa base vai ficar do tamanho do assento, né? Da cadeira. Então eu cortei a cadeira também de acordo com o tamanho dela ali, da cintura até os pezinhos. E aí, pra ficar desse jeito, eu vou fazer depois todo o acabamento pra reforçar. Mas pra ela ficar assim em pé, eu vou cortar na diagonal. Então eu vou cortando e vou colocando na mesa até ficar numa posição que eu veja que vai ficar retinha, né? Que vai ficar em pele. Vai ficar assim, ó, como se fosse uma rampinha, né? Então eu cortei na diagonal e vou acertando. E vou sempre colocando na mesa. E na parte de cima também eu vou cortar na diagonal, agora do lado oposto, né? Que é pra acertar ali na parte do assento da cadeira. E aí eu vou acertando pra apoiar a cadeira ali nessa parte. Então vai ficar desse jeito. E com essas partes já cortadas, eu já acertei a espessura. Vou só agora dar uma finalizada com a lixa. Essa parte, como eu quero que ela fique bem quadradinha, com a quina bem pontuda, eu não vou lixar as quinas nas laterais, tá? Eu só vou dar uma acertada na forma dela para não ficar as ondulações. Na parte do assento, eu vou deixar bem arredondinhas as quinas. E aí eu vou aproveitar também para deixar mais definido a parte da dobra da cadeira, né, onde vai o joelho. Então nesse eu vou só lixar reto. Eu tô usando isso que eu comprei numa perfumaria, na parte de manicure. É bem legal porque ela tem tipo um EVA, uma borracha, né? E nas partes onde tem a lixa fica bem mais fácil de segurar. Mas você pode usar uma outra lixa mesmo, para madeira, para madeira fina, né? E aí eu vou lixando assim, desse jeito para deixar bem chapado, né? Agora a parte do assento, eu vou fazer o acabamento arredondado com a lixa. Então eu vou também tirar todas as ondulações, vou definir melhor o formato e vou deixar as quinas bem arredondadinhas. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one.
I can't be sad with you. Agora que tá tudo lixado, eu passo um pano seco mesmo para tirar todo o pó. Vou pegar uma cola própria para biscuit, né? E vou passar em todo esse isopor que eu lixei. Vou colocar um palito ou um arame fino, né? Vou espetar nele e deixar ele espetadinho numa placa de isopor para secar. Deixa secar bem, tá? Tira toda essa umidade da cola. Se desejar acelerar o processo de secagem, você pode deixar ele secando na frente do ventilador também.